Olá pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso, e este é mais um episódio do Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais usando o framework de vendas do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também descobrir as grandes verdades inconvenientes desses ilustres convidados que passam por aqui desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Eu estou aqui hoje com o Vitor Roma, CEO da Kigu, e como vocês já sabem, a gente começa esse programa falando sobre valores. Outras histórias sobre o Vitor você encontra aqui na descrição do episódio, com links para outras reportagens e podcasts sobre ele. Vitor, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre os seus valores. Obrigado pelo convite. Eu achei que ia falar do framework de venda que eu estou usando. Recebi aqui essa surpresa que eu tinha que escolher 3 valores aqui, né? Então, escolhi, vou explicar. Vamos lá. Né? Escolhi evolução, segurança e conexão. Boa. Falando sobre evolução, outro dia eu ouvi uma frase de um amigo querido, que inclusive é uma indicação para você entrevistar em algum momento, depois ele dou. Opa. Chama-se Rodrigo Gox. O Rodrigo, ele falou uma frase que pode ser que eu erre alguma coisa, mas enfim, basicamente é o seguinte: eu tenho muito medo de envelhecer antes de ficar sábio. Uhum. E para mim isso tem tudo a ver com a evolução, né? Eu sou muito radical com a questão de você não parar nunca de estudar e de aprender em toda a sua vida. E não é frase feita, é algo que eu tenho na minha casa, que eu tenho uma discussão regular com a minha esposa, que também pensa como eu, que o tempo todo tá aprendendo alguma coisa, faz com que você sempre esteja evoluindo, e evoluindo não só intelectualmente, em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, mas dependendo do que você lê, e com a amplitude do que você lê, imagino que a gente vai falar sobre leitura em algum momento aqui hoje, evoluindo como uma pessoa que muda de ideia, né? Eu mudo muito de ideia e adoro mudar de ideia toda hora. Adoro aprender o tempo todo ao ponto de questionar alguma verdade que para mim era verdade, que deixa de ser verdade em algum momento. Então, sim, evolução para mim é um valor. Muito bom esse ponto de vista sobre evolução, né? Porque quebra aquele estigma da gente eventualmente ter que ter uma coerência eterna dentro da nossa vida, né? Cara, eu constantemente sou abordado com alguém me falando assim: não, mas você falou isso alguma vez? E daí? Tipo, mudei de ideia, lamento. Eu mudo de ideia bastante sobre as coisas, né? Uhum. E assim, para mim isso é uma regra que não me incomoda em nada. Alguém dizer que eu mudei de ideia, eu mudei. Eu conheci um outro ponto de vista, alguém me explicou alguma coisa que eu não conhecia antes e eu penso diferente agora. E isso para mim é meio que uma regra. Então, e outro dia eu tava me perguntando sobre essa questão da evolução. O Rodrigo, esse cara que eu vou lhe indicar em algum momento pra você conversar, ele perguntou pra mim o que era liberdade pra mim. Eu falei: hoje em dia, liberdade eu também poder dizer assim que eu não sei alguma coisa. Porque hoje em dia você tem que saber tudo, tem que dar uma opinião sobre tudo. Existe uma forte pressão para que você responda a todos os assuntos do Exatamente. universo. Então, às vezes, eu falo assim: não sei. E aí, como assim você não sabe? Não sei. Vou ler, vou pensar a respeito. Então, a evolução pra mim é um valor bastante importante, a gente não para de evoluir. Deixa eu te perguntar mais sobre evolução, porque hoje existem algumas palavras do momento, quando a gente está falando sobre aprendizado, né? É o continuous learning, o lifelong learning, coisas relacionadas a isso, né? Na prática, você acha que isso sempre existiu? Ou seja, as pessoas sempre tiveram essa ânsia por continuar aprendendo pro resto da vida? Ou é uma coisa meio que moderna, ou é só o moderno é só o nome bonitinho que inventaram? Eu acho que as pessoas inventam nomes bonitinhos toda hora, né? né? Em negócio a gente vê isso toda hora, né? Uhum. E penso que existiu sempre existiram os seres humanos que quiseram aprender e se tornarem sábios antes de envelhecer, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é um negócio que sempre aconteceu. E eventualmente a gente vê reportagens sobre pessoas que abriram negócios ou desenvolveram determinadas tecnologias depois de 50 anos, depois de 40, 50 anos. O próprio caso do McDonald's. Exatamente. O caso do McDonald's é um caso clássico. Então, isso mostra que sempre existiram pessoas que tinham uma ânsia por aprendizado e por desenvolvimento, né? E o meu ponto eu nem carrego tudo isso pro ponto do desenvolvimento profissional, porque eventualmente a gente acaba caindo muito nesse mundo de ser bem sucedido ou não, né? Uhum. Mas eu falo de conhecimento de um modo geral. Então, falaremos mais sobre isso hoje, mas
ler e se informar ou estar envolvido com alguma coisa que te desenvolva pessoalmente, seja eventualmente alguma coisa até religiosa, histórica, alguma coisa, algum hobby que você tenha, espiritual, exatamente, que possa te ajudar a caminhar para um melhor, né? Outro dia também ouvi uma outra frase que eu gostei muito, que no primeiro terço da sua vida você aprende, no segundo você desenvolve, no terceiro você ensina. Pô, quem ensina, para ensinar você tem que aprender o tempo todo, né? Até porque o mundo muda muito rápido. Então, eu acho que é muito mais. Acho que sempre aconteceu. Sempre tivemos pessoas que estiveram dispostas o tempo todo a aprender. E também sempre teve gente que não quis tanto. Faz parte, acho que faz parte do negócio. Me parece, eu tenho esse sentimento também, cara, que assim, essas coisas sempre existiram e esse estigma de que algum momento da história existiu esse momento em que as pessoas faziam faculdade e depois paravam de aprender. Me parece que isso é meio. O que eu acho é que hoje as pessoas, elas. O mundo é muito mais rápido, né? Muito veloz. Principalmente tecnologicamente, as coisas mudam muito rápido. Na minha geração, uma geração que começa a sua vida totalmente analógica e termina ela totalmente digital. Viveu justamente essa. Eu tenho 53 anos, eu vivi justamente um momento em que nada disso que a gente vive hoje existia, né? Eu assistia a televisão, eram 4 canais, 5 canais, e para o mundo em que você tem toda essa sorte de informações à sua disposição. Então, assim, no final das contas, assim, sempre a gente. Hoje as coisas mudam muito mais rápido. Então, mudando muito mais rápido, a sensação que a gente tem é que a gente tem que passar mais tempo se atualizando, né? O que tem tem limite também, né? Tem limite. Tem limite, obviamente que tem. Tem limite, o limite físico, inclusive, o limite intelectual. Capacidade de atenção, inclusive. Capacidade de atenção. Exatamente, porque a gente hoje dispersa muito. E eu volto a dizer, eu sou esse cara que vem dessa geração que era analógica e que se tornou digital, e eu eventualmente me pego mais disperso do que era antes, principalmente em termos de leitura, que é um negócio que é um hobby. Então, eventualmente eu vejo, cara, não tô conseguindo ler tantas páginas do livro quanto eu lia antes, e sem me distrair, né? Então, mas na verdade é que essa coisa da mudança muito rápido, imagino que faça com que às vezes a gente tem que estudar mais vezes, voltar mais para a prancheta do que antes, quando a gente está falando de atualização profissional, pessoalmente, tá? Entendi. Boa, muito legal. E aí, próximo valor, você falou? Segurança. Eu tava pensando por que eu escolhi a segurança. E deixa eu já fazer um comentário, assim. Segurança também é um dos meus valores. Temos um match aqui. Não sei se por conta... Pela mesma razão, vamos ver. Vai. Eu acho que a minha geração... ela vem eu nasci em 71, então ela pega o final da ditadura militar, pega o início da redemocratização, pega um Brasil economicamente inviável, inflação horrorosa, fantasma de desemprego. Meu pai não era, ao contrário de boa parte da minha família, não era um funcionário público, então foi empreendedor, foi funcionário corporativo, perdeu o emprego. No começo dos anos 90? Exatamente. Então, tudo aquilo me gerou uma ânsia por segurança na minha vida, da minha família, dos meus, né? E talvez sempre também perdi meu pai cedo. Meu pai morreu com 63 anos. Mas, no final das contas, eu tinha uma necessidade de estar seguro financeiramente, mas não só financeiramente. Financeiramente, familiar, de forma familiar. Então, ter um grupo de pessoas de apoio muito fortes, presentes. Então, a segurança sempre foi algo que, talvez por conta de uma construção familiar e de época de vida, acabou se tornando muito, muito importante para mim. Assim, quando eu estou seguro... Eu me lembro que em 2017 eu vendi a minha empresa, eu fui dono de uma empresa e vendi, e foi um momento que eu tive minha independência financeira, né? E que minha primeira sensação foi de alívio, não foi de alegria. Né? Então isso foi conta assim, muito. Tô seguro. Tô seguro, meus filhos estão seguros, os meus estão seguros, minha mãe tá segura, minha irmã tá segura e tal. Então foi aquele momento que eu falei assim, cara, tá tudo bem. Entendeu? Aí depois eu fico alegre, depois eu fico feliz por poder fazer alguma coisa que eu não poderia fazer antes, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a minha segurança perpassa um pouco por isso também, né? Eu sou um pouquinho mais jovem, mas essa fase do começo dos anos 90, eu vivi também na minha família, né? Foi duro. Meu pai também perdeu o emprego, a gente teve dificuldades financeiras lá no começo dos anos 90. Então, eu não afirmo
que a minha necessidade de segurança tem relação com isso, mas é uma suspeita forte da minha parte É. que sim. Era tudo muito conturbado. Imagino. Ah, Só que imagina, né? Empreendedor, empresário, você também, né? Com uma necessidade de segurança, amigo. Caralho, isso aqui é é contraditório. completamente conflitante. Não, é conflitante. Eu sofri por muito tempo por causa disso. É verdade, é verdade. Muitas vezes eu me perguntava isso quando eu empreendi por 18 anos no Brasil. Eu perguntava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu não vou arrumar um emprego? Mas existia todo um componente de uma construção de que eu confiava muito na minha sociedade, com as pessoas que eram minhas sócias. Então, Uhum, tinha certeza que dali a gente ia caminhar junto e ia sair do outro lado. Então, nunca tive dúvidas uhum. sobre empreender. E eu sou um entusiasta do empreendedor brasileiro, assim. Então, eu acho que isso compensou um pouco a minha necessidade de segurança. Uhum. E nessa história mais recente sua, depois da venda da empresa, onde parte da necessidade de segurança financeira, pelo menos, você já estava Isso. satisfeito, tranquilo. E aí, Onde é que segurança impacta hoje? olha que coisa engraçada, né? Quando você resolve um problema, que é assim, cara, não vai faltar nada pra minha família, né? Então, Uhum, não é que não vai faltar nada pra sempre, mas é que tem tudo ali pra acomodar as pessoas e pra poder construir, pra que elas possam construir seus próprios caminhos, né? Meu filho possa construir o seu próprio caminho, o meu enteado possa construir seu próprio caminho. Depois disso, eu acho que a segurança, ela alimenta você não fazer bobagem com as coisas que você conquistou. Então você acaba se tornando muito protetor das coisas que você conquistou. Eu sei o quanto que durou, eu sei o quanto que doeu por chegar até aqui. Mas eu acho que você consegue encaixar outras coisas na sua vida que são importantes, como o desejo de realização, como o desejo de você continuar ajudando pessoas a empreender. uhum, Então, assim, você pergunta, por que eu escolhi, por exemplo, a Kigo para voltar a trabalhar? Porque eu entendi dois empreendedores que eu acho que precisavam da minha ajuda. Então, é o momento que você fala assim, cara, tem um propósito ali para continuar, uhum. né? Mas sempre com o olho na bola, né? Com o olho aqui, olho na bola ali, que é, tipo, tá tudo protegido, entendeu? Aham. Acho que isso continua ali, entendeu? Boa, beleza, legal. E qual é o último? O último é conexão. Conexão. E esse para mim talvez seja o que eu... Foi porque ele tá depois na lista, mas foi o primeiro que eu marquei. Uhum, Eu não sou ninguém sem as pessoas que estão comigo. Nunca fui. Nunca fui. Não sou ninguém sem família, sem amigos, sem minha esposa, sem meu filho, sem meu enteado, sem a família da minha esposa, sem os amigos, principalmente os amigos que eu fiz durante a vida, assim, com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou uma pessoa de conexões, sou uma pessoa de relações, sempre fui. Crio amizades intensas, extremamente espanholas, eu sou descendente de espanhol, né? Então, O que quer dizer espanhol? extremamente O que quer dizer espanhol nesse quentes, caso? assim, né? A gente quente. briga e tal, mas a gente ama, entendeu? Entendi. Meio espanhol, meio italiano. É isso? Exatamente. A gente briga, mas a gente ama, mas são amigos pelos quais eu mato e morro, e tô na trincheira, e eles sei que eles também. E isso vale para todas as minhas conexões são intensas. Então, e eu crio conexões em todos os lugares. Então, eu tenho muita dificuldade de trabalhar, isso é um problema meu. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com quem eu tenho problemas de conexão. Né? Com quem você não criou relação. Não tô nem dizendo que eu não gosto, eu gosto. Não é bem isso. É questão de você... eu tenho dificuldade de trabalhar com quem eu tenho problemas de conexão, que eu não consigo criar relações. São coisas que eu tenho que melhorar e desenvolver eternamente, evoluir eternamente. Sim. Então, eu sou um cara efetivamente de relações reais, entendeu? Então, não consigo conceber uma vida em que eu acabe sozinho. Você sabe que pra mim, cara, eu sou um técnico originalmente, né? Falando, eu sou um programador, né? Fui, né? No passado. Conheci muitos de vocês. Fui num passado um pouco mais distante, mas fui. E aí, até pela trajetória e por essa formação e tudo, eu sempre fui uma pessoa de gostar de falar com máquinas, né? Então, eu gosto de falar de computadores e tal. Falar com a máquina, programar a máquina para que ela me obedeça, né? Mas, naturalmente, né, a partir do momento que eu tive que liderar equipes de tecnologia, depois criar uma empresa, gerir um time, se tornar dono de uma empresa, presidente de uma empresa, CEO, com um time
razoavelmente de respeito para E gerenciar, multidisciplinar, né? multidisciplinar e tudo, a minha vida foi se transformando, né? E aí eu criei para mim uma estratégia para eu me conectar com mais facilidade para as pessoas, com as pessoas, né? E essa estratégia foi ouvir as histórias, Ah, né? entendi. Então eu sou, assim, parece besteira, né? No momento, num começo, assim, eu fazia sem querer, meio que de forma forçada, né? E depois isso se tornou muito natural, a ponto de a Impulso hoje tem como propósito criar relações genuínas que ultrapassam barreiras. E Legal. esse podcast é parte disso, Entendi. né? Então, é muito legal você ter falado sobre conexão, que apesar de conexão não ser um valor pessoal meu, ele faz hoje parte do meu dia a dia, né? E ele tá intrinsecamente conectado também com a Impulso. Vou contar uma coisa engraçada sobre conexão. Assim, eu tô sempre com tanta gente que tem um momento que eu gosto de ficar sozinho. As pessoas, eu sou muito. Implicam muito comigo por isso. Ah, Eu gosto de almoçar sozinho. é? É. E vai totalmente contra o tal do livro lá do Nunca Almoce Sozinho, sei lá, eu Exatamente, esqueci vai o nome do totalmente livro. contra. Eu gosto de almoçar sozinho. Então as pessoas do escritório, elas brincam comigo, dizem assim, não vou nem chamar o Vitor, não. Eu falo, ainda bem que vocês sabem. Eu gosto de almoçar sozinho, eu levo meu celular, eu fico lá com meu fonezinho, às vezes eu leio Aham. alguma coisa, às vezes eu vejo uma série no almoço. De vez em quando minha mulher pergunta, o que você tá vendo? Eu falo assim, a minha série do almoço. Essa aqui é minha série do almoço. Que é a série que eu vou sozinho pro meu canto almoçar e tal, que é o momento que eu fico sozinho. Então são meio. É meio contraditório. Mas de fato, eu tô sempre com muita gente. Uhum. E graças a Deus, que bom. Eu tenho certeza que eu não vou acabar minha vida sozinho, não. Boa, muito bom. Legal, adorei. Entrando aqui nas perguntas, vamos lá. Você é um otimista ou um pessimista? Absolutamente otimista. Eu acho que o mundo só melhora. Mas conta mais sobre isso. O que quer dizer o mundo só melhora? Eu tenho uma. A gente vive. Os aspectos geracionais são muito curiosos, né? Toda geração olha. Você falou várias vezes sobre geração. Eu queria Mas toda geração entender olha mais. para trás e fala assim: a minha era melhor. Né? São os saudosistas. Exatamente. E eu adorava Eu algumas adoro- coisas dos anos eu 80, adoro falar anos 90. eu adoro falar dos Eu saudosistas. adoro isso, mas eu adorava também coisas que eu vivia e tal. Eu acho que algumas coisas pioraram mesmo. Mas, de uma modo geral, quem inclusive estuda história, e eu sou um historiador, também falaremos sobre isso em breve, né, aqui nas perguntas, mas o mundo só melhora, para mim, em todos os aspectos. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é o momento pior do mundo, nesse momento. De 2 anos para cá, acho que o mundo piorou se comparado com 5, 10 anos atrás. Tá. Acho que a gente viveu o auge da civilização, principalmente da civilização ocidental. A gente viveu há 10 anos atrás o auge da civilização ocidental, da qual eu sou um entusiasta. Fique claro. Mas acho que nesse momento a gente está vivendo um momento pior. Porém, se você olhar isso ao longo do tempo, de 2.000, 3.000 anos, a gente só melhora em termos de todos os índices possíveis e imaginários. Então, assim, coisas que a gente hoje tem como realidade no trato das pessoas, no que é o certo, no que é o bem a se fazer a outra pessoa, discussões de alto nível que a gente tem com relação à melhoria da humanidade não eram concebíveis há 1000 anos atrás. Quem vai lá ver o que acontecia na Idade Média ou antes até vê que não eram. É que tudo foi muito romanceado por filme, né? Mas essa é a realidade. Então eu vejo o mundo melhorando. As pessoas que não morrem de fome morrem, mas cada vez menos. As pessoas morrem de doença, morrem, mas cada vez menos. Então, assim, Em números absolutos pode ser até grande, mas percentualmente falando. exatamente, tudo melhora. Outro dia, um tempo atrás, estava discutindo com uma pessoa que estava falando assim: mas tudo bem, mas ainda falta muita coisa. Óbvio, né? Nós estamos falando de uma população de bilhões de pessoas, num mundo enorme, cheio de problemas culturais e econômicos, então, óbvio que sim, mas. Então, assim, eu acho que o ser humano só melhora as coisas. Então, às vezes, fala assim: o mundo vai acabar. Não vai, não. O ser humano vai dar um jeito. A gente não chegou no estágio de evolução que nós chegamos porque a gente não foi capaz de lidar com a diversidade. Então, eu sou um entusiasta do ser humano, inclusive. Do ser humano falho. Porque seremos para sempre, né? Isso é importante, entendeu? Eu sou extremamente falho. Você é extremamente falho. Nós somos todos incompletos e falíveis. Falhamos todos os dias. E eu acho isso fantástico. Eu estava lendo um livro, não lembro agora se era do Marco Aurélio ou outro daqueles dos estoicos, e era engraçado porque ele falava sobre uma pessoa que sofreu de burnout. Não usava essa palavra porque essa palavra não existia. Né? É uma das palavras novas. Exato. Mas você lendo a descrição, assim, você via que a pessoa estava sofrendo de burnout. Né? E ela tinha uma necessidade de estar trabalhando.
né? Sim, sim, sim. E aí você pega um contexto desse, um relato que foi escrito há 2000 anos atrás, né? E traz para os dias atuais e fala, nós somos os mesmos Não falhos, tenho a menor os dúvida. mesmos falhos que sempre fomos, Não tenho a menor dúvida. né? Não, e assim, a diferença que eu acho que de enxergar o mundo com um certo otimismo e o ser humano com um certo otimismo é você enxergar essa falha, essa incompletude como algo bonito. É. Como algo bonito. Uhum. Então, assim, eu enxergo a incompletude do ser humano como algo bonito, entendeu? E acho que o bonito, e aí se a gente conectar com conexões lá dos valores, né? O bonito é se completar, entendeu? Então, assim, alguns minutos atrás eu falei sobre quanto eu tinha segurança dos meus sócios, né? Quando eu montei o meu negócio. E porque nós nos completávamos de uma maneira absurda. E era consciente isso. A gente. Uma hora a gente olhou e falou, pô, não, realmente a gente se completa. É. Então, por quê? Porque nós éramos falhos e somos falhos, né? A gente não admitia muito, não, porque os três eram metidos pra caramba, mas arrogantes pra caramba, mas a gente era falho. Beleza. E a gente se completava, né? E no final das contas, depois de tantos anos juntos, foram 18, a gente olhava pro outro e falava assim: eu sei qual é a fraqueza do cara. Essa semana eu tava refletindo muito sobre isso, porque eu tive uma discussão com um amigo e eu esperava uma reação desse meu amigo. E aí eu acordei pensando assim, cara, que tipo de amigo eu tô sendo se eu tô esperando uma reação de um amigo que eu sei que o deixa desconfortável? Então a gente cria uma relação com as pessoas que é uma relação de entender a incompletude e de tentar completar ali e tentar melhorar, E né? ver a beleza dessa diferença. Que pra mim, é foi isso. quando eu. Parte das coisas que chavearam na minha cabeça com ficar apaixonado por fazer as conexões foi passar a admirar a diferença, admirar essas, vou botar entre aspas, falhas, que não são falhas, são as características da Como pessoa. as pessoas podem se completar e melhorar É. umas às outras. E no final das contas, eu tenho pavor quando começa o negócio de ficar todo mundo igual. Eu já começo a ficar desesperado. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá. O que seu eu de hoje falaria para o seu eu do passado? De que momento do passado? Cara, eu pensei muito nessa pergunta, porque, pô, eu tô em 53 anos, então eu poderia falar pra vários Vítors, né? Que bom. Óbvio, né? Significa que evoluiu no sentido de lógico. pelo menos mudou, né? Mas tem um agora pertinho. Boa. Né? Eu virei CEO da Kiggle há 1 ano e meio atrás. E eu acho que eu errei muito no primeiro ano como CEO. Muito. E por sorte, eu nunca tinha sido CEO na minha vida, eu tinha sido sócio. Eu sempre digo isso, né? O CEO, ele é bem ruim, assim, sobre o aspecto Bem-vindo ao comportamental. Porque, assim, eu falei pros sócios isso, né? Eu tenho uma relação muito boa com os sócios da Kiggle. São meus amigos. E eu digo assim, pô, é muito difícil ser o tempo todo medido por todo mundo. Então, assim, o senhor é o cara que te dá uma topada na saída da sala dele, o cara fala assim, ih, olha lá, tá meio desequilibrado, tá dando uma topada. Não tá muito equilibrado, não. Cara, é bizarro, né, cara? E aí eu tenho que ser medido por baixo, medido pra cima, toda coisa que eu falo, o cara... Uma vez eu chamei um cara e falei assim, não, você pode escolher o que você vai fazer aqui, cara. Pô, a gente quer muito contar com você. O cara saiu e falou assim, pô, o senhor não sabe o que fazer comigo. Caramba, eu falei pra você escolher, cara. Então, assim, é muito difícil, né? Então, e eu errei muito. E no final, eu acho que os sócios da Kiggle, eles me mantiveram. Agora eu me sinto pronto para ser CEO. Não estava pronto e agora eu me sinto. Porque eles têm os mesmos valores que eu. Nós temos os mesmos valores. E isso é muito importante para eles, né? Então, eu queria falar com o Vitor, que virou CEO e um dia acordou nessa cadeira Há 1 ano e meio atrás. sem pretender isso e falou assim, caraca, agora eu tenho que resolver esse negócio. E aí eu queria dar a ele alguns conselhos. Primeiro, tira logo o band-aid que precisar tirar. Então, assim, tenha certeza de propósito, faz o que tem que fazer. Assim, quando eu viro o CEO da Kiggle, eu tinha uma situação de que a empresa precisava passar por uma reordenação emocional perante algumas coisas que tinham acontecido. Você já sabia disso quando você assumiu? Já eu era membro do conselho antes de assumir. Tá. E aí eu não tirei o band-aid porque eu tava mais preocupado em reconstruir relações e eu errei nisso. A segunda coisa, é muito profissional, é que CEO vende. Então o que eu posso falar pra você, CEO da tua empresa, é que você vende. Não terceiriza a venda.
por melhor que seja a pessoa que você lhe trouxer pra vender, você vai vender melhor que ela. E você não pode terceirizar essa responsabilidade. E a terceira coisa é o seguinte: identifica logo quem vai resistir. Resolve logo isso. Porque cada vez vai ficando mais difícil de você resolver quem resiste às mudanças que o mundo traz inevitavelmente. Entendi. Mas isso seria o Vitor muito profissional. O Vitor pessoal, lá de 18 anos, 20 anos, 25 anos, eu diria pra ele o seguinte: cara, você vai mudar tanto de opinião, então seja mais cuidadoso quando você falar que você tem certeza de alguma coisa. Seria só isso que eu diria pra ele. Essa. Eu apareceria e falei: amigão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tiver assim, ó, tem certeza disso? Então, Calma, garoto. Calma que você vai mudar muito de opinião. esse aí eu me identifico também fortemente. Será que todo mundo é assim quando é jovem? Talvez. Porque, Talvez. ou será que tem algum iluminado que nasce sem essa prepotência? Não, eu acho que tem a ver com juventude pra caramba, entendeu? Deve ter, né? Acho que tem a ver com juventude pra caramba. Eu tenho um filho de 24 anos, que eu amo enlouquecidamente, sem... Eu costumo dizer que a gente só entende que é amor quando tem um filho. Bem-vindo ao clube. Tô de acordo. E meu filho nasceu em 26 de maio de 2000. Tem 24 anos. E eu digo o seguinte: até dia 26 de maio de 2000, eu não mudaria nada na minha vida. Porque para não correr o risco dele não nascer. Depois disso eu mudaria um monte de coisa. Vai que um efeito borboleta qualquer faria com que ele não nascesse, né? Então, e ele também... eu vejo nele a mesma impetuosidade, a mesma certeza das coisas que você tinha, que eu tinha. E eu já vejo ele também diferente do que era 4 anos atrás. Então, assim... Você também percebe as mudanças, né? Assim como nossos pais perceberam as nossas também. Né? Eu diria pro Vitor assim: Vitão, não tenha tanta certeza assim das coisas. Já que você falou de coisas desafiadoras aí, né? Fala aí como tem sido, né, lidar com essas situações desafiadoras na Kigo, na vida pessoal, né? E o que eu gosto muito de falar é sobre emoções, assim, não necessariamente as situações, mas a emoção. Que tipo de emoções te afloram quando você está em situações desafiadoras? Eu tenho uma característica que eu sofro muito, me pega muito as situações desafiadoras antes de elas chegarem, entendeu? Então eu me preparo muito pra você elas. sofre por antecedência? Mas só que na hora que ela vem, eu tô melhor, sacou? Eu me lido melhor. Mas aí todas elas vêm? Ou tem algumas que você só sofre Algumas não vêm, e elas não chegam, né? Não. O meu ex-sócio dizia pra mim que se ele fosse pra uma briga num beco escuro, que ele me levaria junto, porque ele nunca me viu perder a cabeça nos momentos de crise da empresa, que sempre tem, né? E de fato, eu nesses momentos eu vou bem. Então eu sou um cara que lido bem com... O que quer dizer ir bem? Eu sou um otimista, já casa com a outra, né? Então assim, vamos lá, vamos resolver, né? Nada resiste a trabalho sério, honesto e comprometido. Então, os desafios... O que me dói? Se eu não tenho um grupo coeso pra sair de um problema, me dói. E aí eu não consigo sair. Eu não trabalho sozinho. Eu não sou um cara que trabalha sozinho. Eu sou um cara que trabalha muito. Mas... Como é que são? O que caracteriza esse grupo coeso pra você? No teu caso, teu estilo de liderança e as pessoas que primeiro, se relacionam um grupo que consegue criar uma imagem única do problema que a gente tá vivendo e que a gente possa caminhar junto. Tá. E segundo, um grupo que tá a fim de caminhar junto mesmo, que não tá aqui pensando no acolá, não tá aqui pensando no que não pode ser que amanhã eu esteja noutra situação. Então, como eu falei, assim, eu acredito em time. Então, no final das contas, e acreditar em time não é frase feita, entendeu? Não é. Mas é difícil transparecer isso. É difícil conseguir passar isso hoje em dia. Eu não teria problema em dizer assim, cara, eu resolvo meu problema sozinho, se eu resolvesse, mas eu não resolvo. Eu não resolvo. E eu gosto de gente pra resolver comigo. Principalmente porque é nessa trincheira que se criam as melhores relações. Então, eu tenho muito respeito por quem passou junto anos saindo do outro lado. As pessoas não podem. Teve uma vez, eu vou contar uma história que vai meio que... A gente passou por um momento difícil na nossa empresa, acho que 2014 ou 15. A empresa estava crescendo muito e muitas dores de crescimento. E a gente tinha um funcionário que bateu muito de frente comigo na época e ele estava muito próximo do meu sócio, do meu ex-sócio, que é meu irmão, meu amigo. E aí, a minha relação com o meu sócio na época piorou. E muito por conta desse funcionário que achava que minava a situação e tal. Aí um belo dia,
eu tava muito nervoso com isso, porque isso me tirava do jogo. Uhum. Então, assim, o que me tiraria do jogo era eu não estar bem com o meu sócio, que era um cara que eu tinha como o cara mais inteligente que eu conheci, como referência profissional. Teoricamente, era seu maior comprometimento ali, os sócios que estavam ali trabalhando com você. E aí eu me lembro que eu vinha em São Paulo, eu morava no Rio ainda, eu vinha em São Paulo, chamei o meu ex-sócio Fernando na varanda lá do nosso escritório e falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã der uma merda aqui federal, sobrar só 2 pessoas, quem vai ficar contigo aqui até o final? Aí ele falou, você. Eu falei, então por que a gente tá brigando? Excelente pergunta. Por quê? Se a gente sabe que a gente vai ficar aqui até o final, os 2, por que a gente tá brigando? E aí, anos depois, um outro funcionário, um quarto elemento dessa história, esse garoto que tava querendo ali arrumar uma briga ali entre a gente, saiu da empresa. E um quarto elemento, que foi com a gente até o final, falou pra mim, naquela época eu falei pra ele, cara, você tá tentando fazer o Vitor e o Fernando brigar, você não vai conseguir, porque o nível de relação que esses caras criam numa trincheira assim, é pra sempre. E de fato é. Uhum. Então, eu respeito muito as pessoas que caem na trincheira juntos. Então, se nós temos um problema, uma diversidade, um problema pra lidar, se a gente for junto pra aquela trincheira e resolver, isso vai criar um vínculo inquebrantável. E aí eu vou. Entendeu? Se eu sentir que eu tô na trincheira sozinho, e que eu não tenho um grupo que vai comigo pra essa briga, eu normalmente não sou tão bom. Uhum. Então, em termos de emoção, pra mim, é muito importante saber que eu tenho um time ali comigo indo, junto, que a gente vai errar no caminho, vai dar problema, mas que a gente vai chegar no final, do que ficar um jogo de... Então, pra mim, o mais importante é entender que eu tô com um time que faça sentido pra mim, entendeu? Uhum, entendi. E aí eu consigo controlar bem as decepções e tal. E eu me decepciono muito quando eu espero alguma coisa de alguém, isso é tratado em terapia, quando eu espero alguma coisa de alguém, a pessoa não me dá o que eu espero. Então, eu tô sempre... Cara, eu esperava que o cara reagisse assim comigo e tal. Isso me cobra um preço, entendeu? Isso é terapêutico, né? Então... Mas hoje você já consegue fazer esse tipo de alinhamento, por exemplo? Não, eu continua me doendo, mas eu percebo que é por causa disso. Aí eu melhoro, sacou? Entendi. Tipo assim, pô, eu esperava isso do cara, meu irmão. Pô, Vitor, tu sabe que é porque tu tá esperando demais, então, entendeu? Boa. Então, a terapia ajuda pra isso, né? A gente vai se controlando. Faz parte. Mas, Exatamente. enfim, entender valores, entender emoções... É isso. Autoconhecimento, entender onde que te dói, né? Ajuda bastante, né? E aí, obviamente, com todo esse arcabouço, você é uma pessoa extremamente autêntica, né? Mais do que eu deveria, às vezes. Por quê? Porque às vezes eu consigo cometer sincericídio, né? Que é suicídio por sinceridade. Tem exemplos práticos? Cara, É uma pergunta? É uma pergunta. Cara, eu acho que eu... Lembra, as coisas se conectam na conversa, né? Eu falo que eu sou um cara de relações, que as minhas relações são intensas, né? E obviamente que quando você tem relações intensas, você se abre. E obviamente que muitas vezes você se abre e você cria relações com quem não vai ter relações com você pra sempre. Entendeu? Então, isso às vezes cobra um preço de você se abrir mais ou falar mais do que você deve. Entendi. Pra pessoas que eventualmente não vão ter aquela relação. Não, pessoas ruins, não, tô falando de pessoas ruins. Sim, Então, exato. pessoas, é só um nível de exposição com pessoas que eventualmente não vão estar do teu lado por muito tempo, né? Não, beleza, entendi. Mas aí como é que você balanceia essa questão dessa autenticidade com a questão da liderança? Da liderança é importante. Porque você aí viu, eu que contei tá um caso questão. engraçado, né? Cheguei pro cara, o cara tava lá e tal. Eu falei, gente, cara, olha só, não quero que você saia, eu quero que você fique aqui. Temos que construir um caminho pra você. Me diz o que você quer fazer. O cara fala assim, pô, o senhor não sabe o que fazer comigo. Eu fui verdadeiro demais. Não, calma. Eu não devia ter sido verdadeiro demais. O cara esperava que eu dissesse assim, ó, quero que você faça isso. Mas eu não sabia. Falei, cara, meu irmão, tu é bom pra burro, meu irmão. Descobre o que tu quer aí fazer e fica com a gente, entendeu? Mas o cara queria que eu dissesse o que era pra ele fazer. Mas, enfim... Mas aí são as interpretações individuais Eu também, acho né? o seguinte, cara, e é importante falar uma coisa, assim. Eu sou o que sou. Um cara de relações diretas e verdadeiras. Se a pessoa que trabalha comigo acha isso ruim, não é o que lida com... Ou acha que eu tô mentindo, ou acha que eu tô sendo... Que é uma abertura falsa. Uma meia-verdade. Uma meia-verdade. Isso diz mais sobre ela do que sobre mim. Eu não vou mudar por causa disso. Não tem como mudar. Sim. É o que eu sou. Porque senão me violentaria, né?
Então, assim, se um funcionário meu, alguém que eu lidero, entra na minha sala, conversa comigo sobre alguma coisa e sai dizendo assim, pô, não sei se ele tá falando a verdade, cara, isso é um problema da régua dele, não é um problema da minha régua. Uhum. Entendeu? Porque ele nunca vai poder jogar isso É. na minha cara. Ele vai poder jogar um monte de coisa na minha cara, erros que eu cometi, já até admiti que eu fiz, pô, né? E eu cometi outros erros profissionais da minha vida, mas ele não vai poder dizer o seguinte, porra, Vitor, você naquele dia falou tal coisa e não foi. Não é o que eu faço. Não vai acontecer Não nesse vai caso. acontecer. Mesmo quando a notícia for ruim, né? Que é o caso da transparência, que normalmente é onde o bicho eu, pega. eu, eu lá na minha empresa, inclusive, obviamente, quando a gente constrói uma empresa de tanto tempo, a gente cria relações melhores com as pessoas do que outros pessoais, né? Tem relações com todo mundo, mas algumas são mais próximas. Uhum. E eu me lembro que tinha uma coisa que eu fazia quando eu tenho que dar uma notícia ruim para um funcionário, uma pessoa minha, quem dá sou eu. Porque é covardia, né? Você é amigo do cara, mas na hora que tem a notícia, dá uma notícia ruim, você não, porque vai outro no meu lugar. Não é a minha praia. Então, eu tento ser o mais autêntico possível. Confesso a você que eu perdi muitas vezes com isso. Mas eu ganhei relações verdadeiras. E pra mim, ter relações verdadeiras é o que me. Uhum. Os é o ônus que e me os bônus move. dessa transparência e dessa No forma. final, cara, no final ficam as relações. Uhum. No final mesmo Eu ficam as tô relações. de acordo, tô É. de acordo. E duas ou três coisas que te drenam energia ou que te enchem de energia. Bom, reclamar de tudo o tempo todo me drena energia. Nossa, esse também me drena energia. Não, cara, isso aí. E pra mim tá muito conectado com colocar a culpa nos outros. Não, cara, olha só, isso aí, inclusive em empresa e profissional. Cara, se alguém quer me ver perdendo a paciência, alguém que. Uma vez que eu tava num outro projeto, né, antes da Kigo, e tava com um amigo meu, Igor. A gente tava nesse projeto e tinha um cara lá. Eu tive algumas ideias e tal. E aí o cara tudo, isso não dá pra fazer, isso não dá pra fazer, isso não dá pra fazer, isso não dá pra fazer. Aí eu saí da sala por alguma razão. O Igor falou, depois me contou, né? O Igor é meu amigo. O nome dele era. Não vou dizer o nome dele. Falou assim, meu irmão, para de dizer pra um cara que empreendeu no Brasil que não dá pra fazer nada. Pô, o cara montou uma empresa do zero, vai ficar dizendo pro cara que não dá pra fazer isso, que aquilo. Cara, dá um jeito de fazer esse negócio. Então, o que me drena energia de fato, essa coisa de reclamar o tempo todo, tá tudo ruim o tempo todo, isso me drena muita energia. Muito. Uma outra coisa que me drena energia é excesso de enraizar, de estar enraizado, assim. Excesso de, tipo, não, dogmático, assim, tipo, não vou sair daqui. Que tá contradizendo o teu valor de evolução, né? Cara, isso me machuca muito, entendeu? Tipo, não vamos evoluir, não vamos ver isso aqui. Cara, isso também me drena muita energia, porque, cara, o que é isso além de você querer estar paralisado ali, entendeu? Então isso me drena muita energia. Estático, né? Realmente. Mas o que te enche de energia? O que me enche de energia, relações verdadeiras me enchem de energia. Então, Boa. na hora que alguém vira pra mim e fala assim, vamos fazer isso junto e vamos junto e tal, e eu sou ruim nisso, você é bom naquilo, mas nós vamos tal, isso me enche de energia. Na hora que a gente sai do jogo da hierarquia e passa a ser o jogo do time, isso me dá energia, tá? Isso me dá muita energia, assim. Cara, vamos fazer junto? Qual o problema? O que a gente tem pra resolver? Entendeu? E isso de fato me dá muita energia. O que mais me dá energia? Acho que tudo tem a ver com relações, assim. Mas quando a gente tá falando de corporação, Pode ser da vida pessoal também. Eu, por exemplo, me encho de energia e a show. não. Ver aquele artista lá, pô, se dedicando pro público que tá ali, você percebe a energia que ele tá depositando. Entendi. E aí você vê o público também reagindo para aquilo. Assim, se eu for um show por final de semana, eu volto. Churrasco com os amigos me enche de energia. Boa. Churrasco com os amigos me enche de energia. Hoje eu tava falando com um amigo meu, o Laza, e eu tava conversando sobre amizade, sobre pessoas que se afastam com o tempo. Eu tava falando sobre o que eu lamentava que um amigo meu tivesse se afastado de mim por enfim. Razões discutíveis? Não houve uma briga, não. Eu só acho que tá em outra mesmo. E aí eu falei pro lado o seguinte, cara, a gente tá ficando velho. E a gente gosta de estar junto com as pessoas. Então, no final, as amizades que estão próximas da gente, elas vão
ganhar vantagem, porque estão sempre juntas. Uhum. Lázaro é aquele amigo que a gente chama pra viajar e, porra, larga tudo pra viajar contigo. Eu tô até chateado, pedir desculpa que ele vai ver o programa, porque eu não vou poder fazer uma viagem com ele agora em dezembro. Eu falei que tô arrasado, porque eu chamo pra ele, todos com que ele vai comigo, qualquer, ele larga tudo e vai. Então, eu não vou poder, por outras razões, enfim, sei que eu tô em falta. Mas, porque a relação, o convívio nessa idade, quando ele vai ficando mais velho, conta muito, aproxima. E isso me enche de energia. Poder, assim, cara, eu vou embora pro Rio, a gente tá em São Paulo, né? Eu vou pro Rio amanhã. Amanhã não, desculpa, quinta e sexta, sábado, domingo eu tenho encontro, tenho pessoas, tenho encontro com amigos e tal. Então isso me enche Tá de em conexão energia. com aqueles que te gostam. Que a gente ama. Isso exato. me enche de energia e andar de bicicleta me enche de energia também. Olha que maneiro. Tem até uma bicicleta. Boa. Andar de bicicleta me enche de energia. Muito bom. Eu e minha mulher, né? Andamos juntos de bicicleta. Boa, muito legal, cara. E mas você anda de bicicleta, aquelas bike Não. speed, não sei o que A e gente tal, sai ou andando de bicicleta. Só sai pra dar um rolê? A gente anda bastante, mas Tá. a gente sai pra andar de bicicleta só nós dois. É o nosso Não, boa. é o nosso momento, entendeu? Boa, boa, isso é legal. Nosso momento de conexão. O momento que a gente sai pra andar de bicicleta nós dois, almoçamos em algum lugar, paramos na Praia da Barra, sai de Botafogo, vai até a Barra e volta e tal, paramos na Barra. Nós vamos pra Europa em abril fazer uma viagem, uma volta à Holanda de bicicleta. Vamos fazer um tourzão lá. Na Holanda, vamos fazer uma volta na Holanda de bicicleta, eu e ela. É o nosso... Temos a mesma tatuagem. Muito legal. E aí isso me lembra também dos Mad Skills, cara. As coisas que a gente traz de fora do trabalho e que são hobbies, eventualmente, traz pra dentro do trabalho, ou vice-versa também, né? Que a gente pega do trabalho e leva Quando eu li pros essa hobbies. pergunta, eu fiquei pensando muito no conceito de Mad Skill, que eu nunca tinha visto, né? Então, assim, o que eu vou responder, né? Então, eu fiquei pensando, assim, no como é que eu iria, onde eu iria nessa história. E aí, eu acho que vale uma construção. Eu sempre trabalhei muito, muito. Trabalhar todos... Eu sou aquele cara que tira férias de 2 semanas, aí na primeira semana tá tudo bem, na segunda eu falo assim, cara, você não tá chegando no e-mail é porque tem alguma coisa errada. Eu começo a sentir falta de trabalhar, né? Mas eu sempre consegui equilibrar com o esporte, com o lazer, com o estudo. Tem um outro amigo meu chamado Guilherme que você fala, cara, não sei como é que você consegue fazer tanta coisa. E com pessoas, com a família, com a minha esposa, com meu filho, com meu enteado, com meus amigos, com o Vasco, que eu sou alucinado. E eu, mais velho, resolvi estudar história. Então, você fez formação mesmo de história? Na verdade, eu aproveitei a pandemia para fazer o curso de história online que tinha que fazer. Tá. Eu tinha um amigo meu que me dizia também... Um amigo não era um amigo não, conhecido, que dizia que eu dizia que eu não devia fazer faculdade de história porque tinha muita gente de esquerda e eu era empreendedor e ia ser difícil para mim. Ia bater de frente com a galera lá. Mas aí com a pandemia eu falei assim, bom, não preciso ir à aula, né? Eu posso fazer online. Então, eu acho que... Mas eu acho que, sobretudo, o equilíbrio do esporte, o equilíbrio de vida. Eu sempre trabalhei muito, mas assim, eu sou um cara que quando eu tava no Rio, e quando eu tô no Rio, eu jogo futebol toda quarta-feira, a pelada é 6h30 no Clube de Macacos Jardim Botânico. Então, se eu tô no Rio, às 5 horas eu saio pra ir pro futebol. E eu não tenho problema em sair um dia mais cedo pra ir pro futebol, porque no dia seguinte eu precisava ficar mais... Então, eu sempre trabalhei esse equilíbrio de uma maneira a meu favor. Sempre trabalhei muito, mas assim, cara, eu sempre... Nunca deixei de ter meus momentos e de fazer minha viagem, e de andar de bike, e de fazer esporte todos os dias. Eu faço esporte todos os dias. Não há... Assim, estar doente para não fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Eu viajo muito, mas você leva um tênis, você desce, vai na academia do hotel, faz alguma coisinha. Então eu mexo todos os dias. Para mim, quando eu não faço... Tive uma cirurgia, eu caí de bicicleta, foi uma cirurgia de ombro, então eu fiquei quase 4 meses sem poder fazer nada. Foi muito doloroso, começa a fazer muito mal pro meu equilíbrio, né? Então, estudar história, estudar história é um ponto no negócio, porque pode ser história, pode ser astronomia, pode ser física, pode ser qualquer coisa. Coisa que não seja relacionada a trabalho. Traz um conhecimento que mescla com amplitude, você né? Você ganha amplitude, né? Então, no meu caso é história, mas no teu caso pode ser música, no caso dele pode ser física, não importa, né? Então, eu
eu acho que aumentar o leque de conhecimento, mas sobretudo fazer esporte, assim, para mim. E não é uma regra, é assim, algo que para mim faz muita diferença. É, eu vi o quanto que isso me equilibra profissionalmente, inclusive, entendeu? Uhum. Então, acho que isso é fundamental. E eu faço ando de bicicleta, jogo bola, faço natação, corro. Qualquer coisa que tiver pra fazer, pra mexer, eu faço. E porque acho que Mas alguma dessas coisas, além obviamente, da aplicação psicológica, né? é, Que, pô, o esporte não tenha dúvida sobre é, o quão bem ele faz mentalmente pra gente que se estressa tanto no dia a dia, lógico, né? lógico. Mas aí o que que você trouxe dessas coisas pra um dia a Tem dia uma, pas- aleatório que você viu assim, putz, se eu não tivesse estudado aquilo lá, tem uma, tem uma eu não passagem do teria resolvido. Federer que é fantástica. Ah, Que ele tem um vídeo aí no YouTube, pra quem procurar, que ele tá dando um discurso numa formatura. Se você botar lá Federer formatura, você vai ver. Que ele fala assim, ele pergunta assim, sabe quantos por cento dos pontos que eu disputei eu ganhei? putz, isso é foda. Você sabe, já viu isso? 56%, alguma coisa assim. 56% dos pontos, 80% dos jogos. Isso. Olha que bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro. Assim, o top do top do top, O maior de todos. o sei lá. maior de Um todos, dos maiores de todos, não sei. ganhou 56% dos pontos Mas que ganhou ele 80%, jogou. mas ganhou 80% dos Mas eu jogos. ganhei 80% do... É isso. E então eu acho que o esporte, principalmente, ele te traz isso, né? Te traz a percepção de que, primeiro, para você ganhar muito, você tem que se dedicar muito, né? A enorme maioria das vezes. E segundo, que você perde. Então, não é sobre perder, é sobre o quanto perder te afeta. Esse é o ponto. E acho que o esporte traz muito isso, entendeu? O esporte traz também uma outra percepção, é que existem dias bons e dias ruins. E que no dia ruim você faz o que dá pra fazer, mas você faz. Então, E no dia seguinte você volta pra continuar jogando. exatamente, cara. Então acho que o esporte traz muito isso. A história já traz outro aspecto. A história traz o aspecto da percepção de tempos e movimentos, que eu acho muito importante pra mim, entendeu? Então, história é um hobby, mas eu consigo encaixar em tudo, em vários exemplos. E sobretudo, uma visão de anacronismo, que é você não julgar um outro momento histórico com os seus valores atuais e tal, que acontece muito hoje em dia, né? Você pega lá o Monteiro Lobato é racista. Pô, o cara escreveu há 200 anos atrás, 100 anos atrás, é racista. Num conceito, num contexto da época. Óbvio, se ele escreveu hoje, ele é racista. Há 100 anos atrás, ele não era. Então, não cometer anacronismo, não analisar outros momentos da história com visões atuais, com aprendizados atuais, e assim, aprender para melhorar. Mas, assim, eu diria que esses dois são os... Assim, eu tenho outros hobbies, excelente, cara, mas são duas maravilhoso. coisas que estão muito presentes no meu dia a dia, entendeu? Boa. E livros? Você Opa! costuma... Conta aí um pouco do que você costuma ler e por quê. Cara, isso é incrível. Eu tenho uma fila de 38 livros para ler, que não infelizmente, acaba. eu também tenho uma fila razoavelmente grande. Que não acaba. Um dia eu ouvi uma entrevista no Jô Soares, cara, de alguém que eu esqueci quem era, que ele falou assim: eu compro o livro mesmo quando eu não vou ler. Eu era assim, aí depois melhorou. Eu tenho muitos livros de história. Então, eu tô sempre lendo 3 livros ao mesmo tempo, em espaços diferentes. Como eu vou muito pro Rio e São Paulo, tem um livro para ler aqui, um livro para ler lá e tal. Sempre tem um livro de história, sempre tem um livro de negócios e sempre tem um livro de ficção. Sempre. Aberto. Uhum. E não quer dizer que eu leia os 3 vorazmente ao mesmo tempo, mas quando eu pego um para ler, eu me lembro mais ou menos onde eu tô, eu continuo, de acordo com a minha vontade. Então, eu sempre tenho esses 3 livros abertos lendo. Então, nesse momento, por exemplo, eu tô lendo Hábitos Atômicos, que eu adoro, que eu até sugeri no final, Ah, muito bom. que é meio sobre negócios, mas sobre seus hábitos de negócios. Eu tô lendo um livro da Isabel Allende, esqueci o nome, mas que é o nome de uma mulher. Eu esqueci o nome, mas que é maravilhoso. E tô lendo um livro de história que é... Eita. Tô ruim de livro. Mas que é muito interessante. A Rota da Seda... Enfim, conta a história, a ótica do centro do mundo, o centro do mundo, que é a Rota do Centro do Mundo, que é do Frankopan, que é um historiador americano, que conta a história da ótica
da ótica do centro do mundo, não na Europa, mas sim na Rota da Seda, que Sim. ligava a Europa A Ásia, né? à Ásia, e que ali, segundo ele, ali que a história ocorreu, Uhum. e não como se é contada no Atlas, no jogo do War, que a Aham. Europa tá no meio e que a gente aprende no colégio. Sim. E então eu tô sempre com 3 livros ao mesmo tempo. E sempre assim, sempre um de história. Muito legal. E aí, dependendo do meu momento, eu tô mais num do que no outro, entendeu? Boa. E você quer dar outras dicas de filmes e livros aí? Ah, cara, eu sou um alucinado, assim. Sobre livros, eu... Agora, inclusive, vai sair agora em dezembro, dia 11, se não me engano, dezembro. Está na Netflix a série, que vou torcer pra ser boa, de 100 Anos de Solidão, baseada no melhor livro do Gabriel Garcia Marques, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos que eu mais amo, e talvez seja o melhor livro dele. Uhum. A Netflix vai fazer uma série agora, mas eu sugiro que as pessoas leiam o livro, não a série. E não a série, tá? Pra quem gosta de ficção histórica, que eu gosto muito, tem um autor que eu adoro, que é o Bernard Cornwell, que é um professor de Cambridge, na Inglaterra, que é um historiador, e que ele sempre conta a história de um personagem fictício perto de um personagem histórico real. Então, por exemplo, pra quem conhece a Netflix também, tem as Crônicas Saxônicas lá. Uhum. O Uhtred, as Crônicas Saxônicas são a história da formação da Inglaterra. O Uhtred é um personagem que não existiu perto do rei Alfredo, que foi o cara que começou a unificação da Inglaterra. Então, Tá. o Bernardo Cornwell conta muito isso, então eu sugiro pra quem gosta desse tipo. O Gabriel Garcia e a Isabel Allende, pra quem gosta de romances que têm muito relacionados à história da América do Sul, são sempre romances, e são 2 fantásticos. Então, são os 3 meus atores, 3 autores preferidos, não de negócios, são Bernardo Cornwell, Isabel Allende e Gabriel Garcia Marques. Quando a gente vai para negócios, tem alguns livros que eu acho incríveis, mas eu sempre sugiro um chamado Disciplina da Execução, do Rancharan, que fala, é um livro pequeno, fácil de ler, que fala sobre a importância de executar. Uhum. E tira um pouco o foco do planejamento e vai para execução, né? tudo se resume. Quanto mais rápido você começar a executar, mais você mede e mais você corrige do que ficar planejando. Uhum. Então, se eu tivesse que indicar um livro, seria esse. Porra, excelente. Sobre filmes, aí a gente tem que fazer outro programa. Meu filho, inclusive, Tá bom. estuda cinema. E eu acho que ele foi influenciado muito por mim, pela mãe, que também gostava muito, assim, não tem muito jeito. A gente Muito sempre bom. viu cinema lá sempre viu muito filme lá em casa. Muito bom, maravilhoso. E vamos lá agora então, gente. Pergunta potencialmente canceladora. Ih, rapaz, essa foi complexo. Eu tenho que falar alguma coisa que Especialmente pra você. Qual a sua opinião potencialmente canceladora? Mas vamos lá, temos tempo. Ai. Eu vou potencialmente canceladora. Rapaz, pode ser que isso deponha contra mim, mas eu tô muito preocupado com um mundo que fala, com um país que fala o tempo todo em trabalhar menos. E isso é potencialmente cancelador. Mas Esse é potencialmente cancelador. Vamos lá, é assim que a gente gosta. Eu tô muito preocupado Lembrando com que isso. as grandes nações do mundo foram construídas por muito trabalho. Exatamente. E esse é o meu ponto, assim. É porque as pessoas gostam de comparar o Brasil com as grandes nações da Europa, que tem 2.000 anos a mais de história do que a gente e tal. Cara, o Brasil ainda precisa comer muito feijão com arroz pra chegar lá. Então, quando a gente tá falando de trabalhar menos, porque as pessoas precisam equilibrar a vida, eu acho que dá pra fazer isso trabalhando muito. E aí vem, eventualmente, uma pessoa que diz assim, mas você fala isso porque você foi um privilegiado, você mora perto do trabalho. Isso é verdade. Eu fui realmente um privilegiado. Eu não demoro 3 horas pra chegar no trabalho, nem... Mas isso é transferir pro trabalho uma responsabilidade que não é do trabalho, é do Estado, que não consegue fazer as pessoas demorarem menos de 3 horas pra chegar no trabalho. Entendeu? Então esse é o problema. Aí, não, então tá bom. Já que o Estado é incompetente em fazer as pessoas chegarem mais rápido no trabalho, porque o transporte público é uma porcaria, então tudo bem, vamos trabalhar menos. Cara, não rola. A gente precisa trabalhar muito, cara. Então eu tô muito preocupado com esse movimento, porque eu vejo só se falar disso. Uhum. E não tem nada a ver com exploração, tá? Ninguém pode ser Tá explorado. falando de outra coisa, né? Ninguém pode ser explorado. Eu tô vendo
uma preocupação. Eu poderia falar sobre muitas coisas que envolvem a questão de trabalhar menos, mas se fala muito de trabalhar menos. Trabalhar menos não necessariamente é a solução para o problema não é, que existe. não Né? é. O Brasil precisa trabalhar muito, entendeu? A gente está muito atrasado. E não é trabalhando menos que a gente vai conseguir evoluir esse país em termos de produtividade. A gente precisa trabalhar mais, estudar mais, tudo mais. Lamento se não tem tempo. A gente tem que dar um jeito, Uhum. entendeu? Eventualmente dá para criar soluções partindo dessa premissa. Precisamos, vamos, assim, exatamente, se a gente tivesse isso como premissa, o Estado, os empresários, as pessoas deveriam estar preocupados em criar soluções para que isso fosse possível. Mas a gente é um país que estuda pouco, saiu uma notícia agora há pouco, pela primeira vez a gente tem menos gente que lê do que não lê. Do que não lê, exato. Pô, cara, E na é super boa, recente onde é que a gente isso. vai chegar aí, entendeu? O brasileiro não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, que estão aqui do lado, todo mundo sabe falar espanhol, a gente não sabe. O Brasil tem problema de produtividade, o Brasil forma poucas pessoas de exatas. Cara, onde é que a gente vai chegar? Uhum. E a gente fala o tempo todo de trabalhar menos. Eu não tô entendendo. A conta no final Tem alguma talvez coisa não que, feche tem alguma coisa que eu não tô vendo. Talvez não feche nesse caminho. a conta. Exatamente. Então, assim, A conta já não fecha hoje, na verdade. desculpa né? se eu posso ser cansado por isso, mas, assim, não tô entendendo. Aham. Não acho que... Não, mas esse é o tipo Não. de debate que tem que ser trazido à tona, né? Porque as pessoas, elas, hoje em dia, tudo é 880, né? Então o cara quer explorar. Não quer É o explorar A ou é ninguém. B, né? Eu falei o Esquece tempo que todo tem. aqui sobre equilíbrio. O tempo todo sobre equilíbrio, sobre fazer esporte, sobre estudar história, sobre o cinema, sobre ler livro, sobre ter relações. Então, eu não quero explorar ninguém, nunca explorei ninguém na minha vida. O ponto não é esse. Eu tenho orgulho de dizer o seguinte, cara. Eu tive uma empresa de tecnologia no Brasil por 18 anos e eu a vendi sem ter uma ação trabalhista sequer em toda a sua história. Excepcional. Em toda a sua história, eu não tive nenhuma ação trabalhista. Nenhuma. Então, assim, eu sempre tratei muito bem meus funcionários e com correção. Correção não significa ser bonzinho demais, não. Significa correção, ser correto. Uhum. Então, mas, cara, por que a gente tá o tempo todo falando de trabalhar menos? Cara, O que tá acontecendo? acho que esse é o debate. Qual é o problema? Então, vamos lá. Agora, galera, ó, a gente vai ter que debater esse assunto aqui, porque realmente esse assunto me parece relevante. Bom, chegamos perto aqui do final. Vamos lá. Quem que você acha brilhante que deveria fazer parte aqui desse papo maravilhoso, assim como você teve aqui? 2 caras que eu queria indicar pro papo. Depois eu te passo os contatos, tudo. Primeiro, Claro. são 2 caras muito diferentes, mas que Rodrigo Gox sócio da Adigo, que é uma consultoria. Um cara que consegue, como ninguém, equilibrar negócios e conhecimento de vida pessoal, autoconhecimento. Um empresário de sucesso e que acho que vai ser um papo brilhante, maravilhoso. Outro cara, eu vou começar por uma história. Eu comecei minha vida profissional na Globo. Fiquei bastante tempo na Rede Globo, no Rio. Na TV? Na TV e depois na Globosat. É mesmo, eu trabalhei lá também. Estive lá entre 94 e 2000. Um pouquinho antes de mim. E em algum momento ali no final de 99, na verdade, eu saio da Globo e tenho uma experiência profissional que não foi boa e não cabe trazer. E aí eu comecei a procurar emprego e tal, e eu conheci um cara. Eu fui numa entrevista com ele, conversamos, e eu cheguei em casa e falei pra minha ex-mulher, eu falei assim, eu preciso trabalhar com esse cara, porque ele é o cara mais inteligente que eu conheci até hoje. Uhum. Por sorte, eu virei sócio dele. E ele foi meu sócio por 18 anos, é meu amigo, chama-se Fernando de la Riva, e hoje voltou a empreender, enfim. Acho que vale a pena você conhecê-lo, conversá-lo. O Fernando é um cara que tem uma história riquíssima. Ele é neto de cubano, filho de cubano. Olha que legal. Cubanos que tiveram que sair da ilha na Revolução Cubana. Então tem uma história de vida riquíssima. Um empreendedor serial. E, de fato, a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. Acho que você deveria chamá-lo aqui. Incrível. Ó, em breve a gente vai encerrar a primeira temporada, mas ano que vem, segunda temporada, vocês serão convidados para este podcast, sentando aqui nessa mesa comigo. E, para fechar, conta um pouquinho aí da Kigo. Cara, a Kigo ela é uma empresa de 30 anos, nasce
em 99 para ajudar empresas a sobreviver ao chamado bug do milênio. Ninguém mais lembra o que é isso. Ninguém mais lembra. Afinal, também já fazem 24 anos. Bug do milênio, todo mundo achou que o mundo ia acabar, porque os computadores iam virar para o ano 2000 e os computadores não estavam preparados para isso, então ia dar um problema geral no mundo. E a Kiggle, ela nasce lá atrás, os dois sócios nascem ali naquele contexto, se torna uma empresa de qualidade de software. Então, assim, basicamente, na época quando você estava falando de transformação digital, assim, todo mundo virando digital, a Kiggle se tornou a maior especialista brasileira em qualidade de software. Você foi programador, você sabe do que eu estou falando. Sim, sim. E aí, o momento da Kiggle, que eu me aproximo, é o momento em que esse mundo mudou. Por quê? A gente está há 20 anos falando de transformação digital. E eu tenho uma coisa que também é uma opinião potencialmente canceladora. E algumas empresas ainda estão nessa. Canceladora? Rodando eu a acho, roda. eu acho que a transformação digital acabou. Eu acho que já quem foi. entrou, quem não entrou, não entra mais. Exatamente. Eu acho que a transformação digital acabou, mas as pessoas continuam falando sobre isso. Uhum. Isso é cancelador também. Mas por quê? O cara que tem a vendinha na esquina lá da tua casa, que teve que plugar durante a pandemia a vendinha dele no iFood, ele transformou. Já foi. Ele teve que cadastrar lá um menu lá, tirar foto botar um código, não sei o que lá, e cadastrou lá no iFood. Já foi, já passou. E aí, a mudança, ela justamente pelo entendimento que a Kiggle tem de trabalhar tantos anos em qualidade de software, ela se tornou uma empresa de performance de produto digital. Que é basicamente o seguinte, cara, o usuário do seu produto digital, ele vai ser mais feliz do que o usuário do seu concorrente se você trabalhar conosco. Então, todas as disciplinas relacionadas à performance do produto digital estão dentro da Kiggle. Entendi. Essa é a nossa construção. Por quê? Porque o meu cliente é o teu usuário. Quer dizer, o usuário do cliente, né? Sim, sim. Porque... Você quer melhorar as taxas de conversão e todos os índices. Exatamente. Para que você faça o Eu vou fazer uma alusão com a vida real. Uhum. Eu moro aqui em Pinheiros, na rua do lado da minha, tem 25 restaurantes, contados no Google Maps. Você abriu o Google Maps, contado 25 restaurantes. Outro dia eu fui com a minha esposa em um deles. E a gente não gostou. E nunca mais eu vou. Porque tem mais 24 opções. Uhum. Então, no final das contas, quando você entra para fazer um cadastro num banco que você escolheu porque baixou lá o app, se tiver algum problema, cara, de conversão, você vai pro outro banco do lado. Sacou? Que nesse caso do lado tá digital. Exatamente. A briga tá lá no que eu chamo de metaverso digital. Todo mundo ali brigando, né? Então, no final das contas, a experiência do cara que vai valer tudo, a experiência desconta tudo, né? Uhum. A Kiggle é uma empresa que ela quer se posicionar te ajudando a garantir que o teu usuário do seu produto digital é o melhor possível. Então, porque a gente estava falando de qualidade de software que tá no DNA há muito tempo, se transformou, né? Vira um leque de opções pra gente falar de performance do teu produto digital. Essa é a Kiggle. Eu tô na Kiggle como CEO, eu era membro do conselho, tô como CEO desde o ano passado. É uma empresa de 30 anos, fica aqui em Pinheiros também. E tem sido uma experiência, já falei aqui, né? Um ano difícil, o primeiro ano muito difícil, e hoje eu tô me sentindo pronto para essa posição, mas também trabalhando com dois sócios que foram pessoas visionárias nesse mercado lá atrás, criaram a disciplina no Brasil, e que hoje chamo de amigo, porque na verdade eu não conseguiria trabalhar se não fosse. Se não fosse pela conexão. Né? Não daria. A conexão é muito forte. Não seria possível. Incrível, muito legal, cara. E aqui, gente, ó, o nosso livro Sentir e Responder, nosso, né? O livro é do Jeff e do Josh, né? Mas a Impulso trouxe aqui pro Brasil, na tradução em português. Eu escrevi o prefácio da edição brasileira. Fica aqui de presente para você. Muito obrigado. É o livro que eu digo que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar. Agora... O livro existia antes da pandemia começar, infelizmente não estava totalmente difundido. Mas eu vou ler que vai que vem outra, né? Totalmente difundido. Mas aí, para a galera de gestão lá vai fazer sentido. Né? Aqui na Impulso a gente também tem a Vanguarda, a comunidade de lideranças. Então, recomendo lá para toda a sua equipe de C-Levels e gestores e gerentes darem uma olhada lá na Vanguarda, comunidade incrível, onde a gente debate temas para desenvolvimento, faz encontros online. Inclusive vai ter um encontro em breve de inteligência artificial, vale a pena para os gestores. Né? E a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade produtiva de empresas tech. Cara, foi um prazer incrível, inenarrável estar com você aqui. Um dos melhores episódios da temporada. Pô, que bom, fico feliz. Eu fico feliz com o elogio. Eu acho que a gente tem alguma história para contar de empreendedorismo, de sucesso no Brasil, precisa contar. Porque a gente precisa muito disso no Brasil, de gente que empreenda, gente que vença, de gente que a gente bata a palma porque vence, porque o Brasil também tem essa coisa de
de não bater palma pra quem vence. E que as pessoas que venham aqui quando as suas histórias sejam copiadas. Porque é isso mesmo, esse é o lance, entendeu? Eu vim aqui, pô, me identifiquei com o negócio que o cara falou ali, vou tentar fazer igual e tal. E tô à disposição. Muito obrigado mesmo. Boa, tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Um abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau.